Olá, bem-vindo à Rádio Via Prev, o seu podcast com informações previdenciárias. No programa de hoje vamos falar sobre benefício de prestação continuada ao idoso, também conhecido como BPC-LOAS ao idoso. Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que se não fosse pelo BPC, a maioria dos 2 milhões de idosos que recebem o benefício seria indigente. Atualmente, 1% dos idosos brasileiros vivem na miséria, segundo dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios, PNAD, do IBGE. Em 1995, antes da criação do BPC, eram 12,6%, uma redução de 92%. Em 1995, tínhamos 8,7 milhões de brasileiros com mais de 65 anos, sendo que 1 milhão estavam em extrema pobreza. Já em 2015, eram 20,1 milhões de idosos, sendo 197 mil em situação miserável. Eu sou Maura Âmbar e para falar sobre a diferença que o BPC faz na vida das pessoas, vamos receber a Laís Jeremias, que é especialista em BPC-LOAS da Via Prev. Bem-vinda, Laís. Obrigada, Maura. Estou muito feliz de estar aqui com vocês da Rádio Via Prev e com todos os nossos ouvintes também, é claro. É muito bom termos a Laís aqui com a gente hoje, porque além de falar sobre a diferença do BPC-LOAS na vida das pessoas, ela também pode nos explicar sobre os requisitos necessários para ter acesso a este benefício. Não é, Laís? É verdade, Maura. Às vezes a pessoa está em casa, nem faz ideia, né, que ela tem direito, então hoje eu estou aqui para ajudar a esclarecer e ajudar as pessoas a se identificarem, né, ver aí se alguém acha que tem direito a esse benefício. Bom, inicialmente, né, nós conhecemos o benefício como LOAS, porque é um apelido carinhoso, digamos assim, né, que foi dado para ele, mas o nome, assim, que o INSS dá é benefício assistencial ao idoso ou benefício de prestação continuada, mas pode chamar de LOAS, que é conhecido assim. Pode chamar de LOAS que ele atende. Isso mesmo, que ele atende. Então, primeiro requisito, né, para esse benefício, por ele ser, né, como fala o nome, assistencial ao idoso, então precisa ser idoso, né? A lei, que é a LOAS, né, que fala sobre os requisitos desse benefício, ela diz que são aquelas pessoas que têm 65 anos ou mais. Ou seja, 65, 66, 67, assim por diante. Exato. Começa no 65. Exato. Fez aniversário ali, 65 já pode pedir o benefício, tá? Certo. O importante é a gente ressaltar aqui que, embora o Estatuto do Idoso, né, considere idosos aquelas pessoas que têm 60 anos, para poder pedir o LOAS tem que ter 65 anos, tá? Então, só para pontuar essa diferença aí. Certinho. O segundo requisito, né, muito importante, é a renda, porque é um benefício assistencial. Então, ele vem para assistir, né, dar aquela assistência para aquelas pessoas que não têm condições de se manter, né, precisam de uma renda aí vinda do INSS, então esse requisito. O que eu quero dizer, né, quando eu falo renda? Bom, esse benefício é para aquelas pessoas que são baixa renda. Aí é um pouquinho complicado o conceito, mas vou tentar explicar para vocês, tá? Vamos lá, a gente vai devagarzinho que é para o pessoal de casa entender, né? Isso mesmo. O conceito de renda é o seguinte: a soma e a divisão, né, que é chamado de média, da renda das pessoas da sua família deve ser igual ou menor que 1/4 do salário mínimo por pessoa, né? Esse ano de 2020, então isso está vigente até 31 de dezembro deste ano. Certo. A gente está gravando hoje no mês de julho, né? Então, esse ano, até dezembro de 2020, está vigente essa regra que você colocou. Exatamente. Então, 1/4 do salário mínimo hoje, né, é R$ 261,25, né? Como que eu faço isso, né? Deixa eu dar um exemplo para entender. Tá. Vamos supor que você mora aí na sua casa com seu marido ou com a sua esposa
e outros 2 filhos solteiros, né? Aí são 4 pessoas na sua casa, certo? Certo. E vamos supor que você tem aí um filho seu que trabalha e o outro filho está desempregado e você e seu marido não têm renda. Então, a única renda é desse filho que trabalha. E aí, vamos supor mais uma vez que ele tenha aí uma renda de um salário mínimo. Então, ele trabalha e recebe um salário mínimo mensalmente. Que é R$ 1.045 hoje. Isso, exatamente. Então, você vai pegar essa renda, que é a soma de todas as rendas, então, como só tem uma renda, e vai dividir pelo tanto de pessoas que moram na sua casa. Então, se você dividir R$ 1.045 por 4 pessoas, que, né, é o total de pessoas que moram na sua casa, você chega ao resultado de R$ 261,25, que, conforme a gente conversou agora há pouco, é um quarto do salário mínimo. Então, você tem direito ao benefício. Certo. Então, a hora que eu somo o salário de todo mundo em casa e divido, ele tem que dar igual a 261,25 ou menor para a pessoa poder ter direito? Exatamente isso. Mas Exatamente. Esse salário que está sendo somado, a pessoa tem que estar registrada em carteira, tudo mais, ou vale ser bico, por exemplo? Então, aí é uma questão bem delicada, porque bico é uma coisa que a gente não tem como computar, né? Às vezes a pessoa faz um bico hoje, semana que vem ninguém chama, né? Então tem que ser uma coisa que é frequente. Que é né? regular. É regular. Certo. Até porque você vai declarar essa renda, né? Então não tem como você declarar que você, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, eu vou e faço uma faxina para alguém. Só que eu dependo que essa pessoa me chame toda semana. Então não tem como eu declarar que eu faço faxina toda semana e tenho essa renda se a pessoa não me chama toda semana, entendeu? Se não é uma coisa frequente. Entendi. Então, é bom sempre declarar aquilo que é frequente, tá? Combinado. Então, aí como a gente estava falando, né? Você tem a renda, você tem a idade ali, tá tudo enquadrado. O que você vai fazer? Você precisa procurar o Centro de Referência de Assistência Social do seu bairro, que é conhecido como CRAS, né? Aí você vai procurar assistente social lá do CRAS, do seu bairro ou da sua região, né? Dependendo da cidade que você mora. E fazer o que a gente chama de cadastro único, tá? Esse cadastro único, ele é uma relação dos seus dados, dos dados da sua família e da sua situação de renda, tá? E através dele, na verdade, ele serve para ter acesso a diversos benefícios que são pagos pelo governo federal, né? Até cito como exemplo o Bolsa Família, né? Que todo mundo conhece. Muita gente recebe o Bolsa Família. Então, é o mesmo cadastro, né? Até se você recebe o Bolsa Família, você já tem esse cadastro. Mas quem não recebe aí vai ter que procurar o CRAS para fazer esse cadastro. E aí, com tudo pronto, solicitar o benefício no INSS. Então, além do benefício do BPC Loas, é bem legal que a pessoa procure ter esse cadastro único, que é conhecido como CAD único, é esse? Esse mesmo, Má, certinho. Porque ele vai dar acesso a outros benefícios além do BPC Loas, né? Como você falou. Isso, tem o Bolsa Família, né? Até no episódio anterior a Fernanda mencionou, né? Sobre aqui na cidade de Campinas a gente tem aquele cartão Nutrir, a gente tem alguns casos de pessoas que pegam leite em creches, né? Tem a redução na conta de luz, então tem diversos benefícios, né? Nas regiões, cada região tem os seus benefícios, mas é muito importante se você tem essa questão da renda, de ser baixa renda, você percebeu aí, procurar o CRAS para conversar com o assistente social e fazer esse cadastro, né? Às vezes você não tem direito ao LOAS, mas tem diversos benefícios aí para você ter acesso de seu direito. Muito bem, entendi. Bom, é bastante informação, né, Laís? Eu acho que muitas pessoas devem ter dificuldade para entender esses cálculos, para fazer esses cálculos, se tem direito, se não tem benefício. Quanto que é mesmo? R$ 261,25. Ah, eu ganho 262, pode ou não pode?
como que fica, né? E aí tem casos até que entra com pedido judicial, né? Que você estava me falando antes da gente começar a trabalhar, tem essas opções, né? É, Uhum. e na Viaprev, que é onde você trabalha, você presta esse serviço para os clientes, né? Fazendo esse tipo de esclarecimento. Conta pra gente como que funciona esse trabalho que você faz lá na Viaprev, conduzindo quem tem direito até o benefício. Má, como você falou, realmente é muita coisa, né? É muita informação. E assim, né, para mim, né, eu que trabalho todos os dias com isso, para mim já virou uma coisa meio que, né, já faz, já vê se tem direito, se não tem, mas eu entendo que o pessoal de casa realmente pode ser bem complicado. Então, eu trabalho na Viaprev e eu posso dizer para vocês que a assessoria é realmente completa, né? Então, a gente tem o time das assistentes sociais, é um time bem legal que faz um trabalho muito legal de procurar mesmo captar essas pessoas que têm direito ao LOAS, né? Não só ao LOAS, mas ao LOAS, por exemplo, ao idoso, ao deficiente, às aposentadorias. Elas fazem toda uma entrevista com todas as informações e passam para a gente. E daí essa ficha chega até mim e eu vou fazer essa análise, né, de direito, porque como você falou, às vezes a renda dá R$ 262, a pessoa pensa, ai meu Deus, eu não tenho direito, e daí ela desiste, né, e a gente consegue ver com essa análise, né, na verdade a gente analisa conforme o INSS vê os processos, né, isso que é legal, para poder pedir o benefício. E o legal da Viaprev, né, é ter esse acompanhamento com você, né? Então, desde o momento que a gente identificar que você tem direito até o momento da concessão do seu benefício, a gente vai estar com você. Então, é feito toda essa análise, o protocolo no INSS, o acompanhamento do pedido, até a concessão. Então, se você está ouvindo aí esse programa e ficou na dúvida, não fique com dúvida, né? Eu acho que isso é o mais importante de ressaltar. Manda mensagem, liga pra gente, porque às vezes você acha que você não tem direito, mas tem. E como você falou, né, que a gente estava conversando anteriormente, às vezes o INSS é o que a gente chama de pedido administrativo, né? Ele não entende que essa pessoa tem direito. Mas se a gente procura, por exemplo, uma assistência do judicial, né? A gente consegue esse benefício, né? Então, é por isso que é importante você não desistir só porque você fez aí uma conta e você acha que talvez você não tenha direito. Então, é bom sempre ter a certeza de que você tem, né, esse direito, que é uma possibilidade para você. Bom, então recapitulando, né? A pessoa tem dúvida, liga para a Viaprev, a gente vai passar o telefone. Já fala seu WhatsApp para a gente, Laís, porque aí a pessoa já vai acostumando. Qual que é o seu WhatsApp? Isso, ó, meu WhatsApp é o DDD 19, tá? O telefone é 98763 9033. Pode mandar áudio, pode ligar, deixar recado que eu respondo para te ajudar aí a analisar as possibilidades. Legal, então é o 19 98763 9033. Então você que está em casa, nosso ouvinte, pintou uma dúvida, será que eu tenho direito, será que eu não tenho direito? Liga para a Laís, entra em contato com a Viaprev. Se precisar falar com o assistente social, a gente encaminha para as nossas assistentes sociais da Viaprev também, para ver de repente os outros benefícios que você não entendeu, como a Laís citou. E a gente está aqui para ajudar, não é isso? Isso mesmo. Mas, Laís, uma coisa que a gente estava conversando também antes de a gente começar a entrevista era da exclusão de renda do BPC. Como que funciona essa exclusão? Então, eu acho que eu vou citar um exemplo, né, que a gente sempre entende melhor com exemplos, né? É verdade, exemplo ajuda bastante, vamos lá. Então, vamos supor aí, é um caso, na verdade, que acontece muito, tá? Inclusive dos nossos clientes aqui do Viaprev, né? É um casal, por exemplo, de 2 idosos, né? Então, o marido e a esposa, e aí o marido é aposentado e recebe um salário mínimo, né, dessa aposentadoria. E a esposa também trabalhou a vida inteira, mas ela não teve a oportunidade de contribuir, ou às vezes ela até contribuiu, mas foi muito pouco, não consegue a aposentadoria.
Então, o que acontece? Se a gente fosse levar a questão da divisão, né, que eu falei lá no começo, pega a renda, divide por tanto de pessoas que moram na casa, se der mais que 261 não dá direito, né? A gente ia ter que excluir esse casal, concorda? Porque se você pega um salário mínimo, divide por 2, vai dar meio salário, né? Tá bem acima ali de 1/4. Entendi. Mas o INSS diz que para esses casos, exclui-se a renda de quem recebe um salário mínimo. Então aí, eu citei aposentadoria, né? Mas a gente pode estar falando de um outro idoso que receba o LOA já. A gente pode estar falando de uma pessoa deficiente, né? Que receba lá o LOAS ao deficiente. Então, assim, independe o benefício, tá? Tem que ser de um salário mínimo e aí ser essa única renda do grupo familiar. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho um marido e uma esposa, e o marido tem a aposentadoria por idade, por exemplo, de um salário mínimo. É a única renda do casal. Então, para o INSS, é como se a renda dos dois fosse 0. Então, isso dá direito à esposa de pedir o LOAS ao idoso. Entendi. Então, apesar de chamar de exclusão, é uma coisa boa, né? Para quem está em casa ouvindo, que existe esse costume da pessoa falar, mas quem já recebe, o outro que é casado não pode receber. Então não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Se for um salário mínimo, gente, dá para pedir sim o benefício, tá bom? Nossa, que boa notícia, Laís. Puxa vida. Muito bom, né? Porque tem casos que, assim, né, é a realidade de muitas pessoas, né? Trabalhou a vida inteira, né? São pessoas que deram realmente a vida para o trabalho, para sustentar suas famílias, mas infelizmente não teve contribuição, às vezes era um trabalho informal. Então o LOAS vem realmente para dar esse amparo para essas pessoas, né? Para elas poderem ter a garantia aí de um salário mensal. Bom, eu fazia um trabalho com uma comunidade de levar cesta básica para as famílias. Na maioria eram idosos, né? O curioso é que muitas dessas pessoas que eram assistidas tinham casa própria, né? A casa da Coab, na época, tinha a sua casinha simples, mas era a propriedade delas. Mesmo assim, elas passavam necessidade, porque não pagavam aluguel, mas passavam necessidade e eram assistidas por essas cestas básicas da ONG, né? Porque elas gastavam muito dinheiro com medicação e aí não sobrava nem para se alimentar direito com dignidade. O BPC conseguiria chegar até esse tipo de pessoa? Porque às vezes a gente fala, a pessoa tem que estar numa situação de extrema miséria e tudo mais. Aí a gente chega nessa situação de idosos que recebem ali algum dinheiro, conseguem se manter, mas passam por dificuldade mesmo assim, por exemplo, com a história de gastar muito dinheiro com medicação, né? Como que o BPC Loas pode ajudar essas pessoas? Então, Maura, você tocou num assunto, assim, bem importante, né? Porque eu mencionei aqui, né, o salário mínimo, que é excluído, né, no caso, quando tem, né, um benefício de salário mínimo, mas às vezes esse benefício não é de um salário mínimo, ele é, sei lá, hoje a gente está com 1.045 salário mínimo, às vezes a pessoa recebe 1.200 de aposentadoria, e aí é só o casal, mas como você falou, às vezes a pessoa gasta 500, 600 reais com remédios, né? Às vezes precisa comprar fralda geriátrica, né? Às vezes até aquelas dietas líquidas, né? Que o médico receita, porque a pessoa não consegue mais se alimentar com alimentação sólida. E isso realmente é muito triste, né? Porque a pessoa recebe todo um salário, mas ela precisa deixar praticamente metade ali na farmácia, né? E não tem como não o fazer, né? Então o LOAS, ele vem também para suprir isso, né? O INSS entende que nesses casos que a renda ela ultrapassa 1/4 do salário mínimo por pessoa, mas tem esse gasto com medicamentos, né? A pessoa precisa comprar, e aí quando eu digo medicamentos, né, como eu já falei, não é só medicamentos, tá? Pode ser fraldas e alimentações especiais, né, desde que sejam receitadas pelo médico, né, por um médico. Você comprovando que você tem esses gastos para o INSS,
você pode ter acesso a esse benefício, o LOAS ao idoso também. Ou seja, é importante para essa pessoa que está nessa condição que ela guarde nota fiscal, guarde a receita do médico orientando que ela tenha uso de determinado medicamento que ela não consegue no posto de saúde, por exemplo, porque está em falta e ela tem que comprar. Ela tem que guardar esses documentos, é isso? Isso, ela tem que guardar isso mesmo, é muito importante. Tem que guardar, e quanto mais histórico você fizer assim, pega uma pastinha e separa dentro dessa pastinha as notas fiscais junto com as receitas médicas, né? E vai guardando ali. Todo mês que você gastar, você vai guardando, porque você vai precisar comprovar para o INSS, tá? E também, quando eu falo esses gastos, é importante você também procurar a nossa ajuda, né? A ajuda da ViaPrev para te auxiliar nisso, porque são gastos que a gente vai precisar comprovar para o INSS que não tem na rede pública, por isso que você está comprando, né? Então não é porque, por exemplo, o médico receitou uma dipirona, né? Vamos falar assim, que a gente sabe que tem no postinho, né, de saúde. E aí, de repente, você não quis ir lá na farmácia pegar e você foi na farmácia paga, né, e comprou. Não é esse tipo de gasto que eu tô falando, né? Eu tô falando de gastos que realmente a gente precisa ter, aqueles remédios que são caros, que o SUS não disponibiliza. Mas aí a equipe da ViaPrev tá aqui para dar toda essa assistência para você, tá? O importante é só ir guardando os gastos para quando chegar o momento você apresentar para o INSS e garantir a concessão do seu benefício. Muito bom. Bom, eu acho que está bem esclarecido, né? E qualquer dúvida, então, as pessoas vão poder entrar em contato com a ViaPrev. Na descrição também do programa vai estar os telefones. Eu queria muito te agradecer, Laís, por trazer tanta informação valiosa sobre o BPC ao idoso, que agora a gente descobriu que o LOAS é o apelido carinhoso dele, né? Que a gente chama de BPC LOAS, ao idoso, né? E peço que você faça suas considerações finais também, deixar seu contato novamente. Ai, que legal. Eu que agradeço, né? Eu estou muito feliz de poder participar do programa e poder trazer essas informações para vocês, né? Então, deixar meu contato aqui mais uma vez, DDD 19, 987 63 90 33. Então, me manda uma mensagem e eu vou estar aguardando aí o contato de vocês. Muito bom. E obrigado a você, ouvinte da Rádio ViaPrev, que acompanha o nosso programa. Qualquer dúvida sobre este programa ou qualquer outro sobre os benefícios do INSS, você pode entrar em contato com a ViaPrev através do WhatsApp, que é 19 98194 5219, ou pelo nosso site, que é o viaprev.com.br. Eu sou a Maura Amba e este foi o programa ViaPrev Entrevista, que contou com o apoio técnico da Jô Leite. Obrigada, Jô. Até a próxima!